Ontem você até fez uma reportagem falando sobre a expectativa da posse do Lewandowski, como deve ser Lewandowski no Ministério da Justiça. A gente sabe aí que nos bastidores está um mal-estar, que toda a equipe de Flávio Dino deve ser afastada, quer dizer, deve ser dispensada, mas não porque não gostam do trabalho, mas porque ele quer colocar ali pessoas que são mais próximas a ele. O que você tem de informação para a gente? Quem ele deve manter? Na sua coluna de ontem você dizia que ele deve manter pelo menos um secretário. O que você tem aí de notícias para a gente sobre Lewandowski? Olha, Fabiola, tá assim um bafafá dentro do Ministério da Justiça, porque os secretários, aqueles que têm o cargo maior, né, no Ministério da Justiça, antes do ministro, que são os assessores diretos do ministro. Eles não foram, consultados ainda, eles não foram, não teve conversa do ministro Lewandowski com eles, então eles estão meio perdidos, assim, eu fico, eu saio, tem que fazer transição, não tem que fazer transição, com quem que eu vou conversar? Então, eles estão meio que em compasso de espera, né? E essa espera deve terminar na sexta-feira, porque o nome de Lewandowski foi apenas anunciado pelo presidente Lula. Agora, na sexta-feira, o Lewandowski vai ser oficialmente nomeado ministro da Justiça no Diário Oficial da União. A posse está marcada só para 1º de fevereiro. Então, a partir do dia 19, Lewandowski vai começar a anunciar a sua nova equipe. Existem algumas pessoas assim que a gente já noticiou que deve fazer parte ali do séquito de Lewandowski no Ministério da Justiça, entre eles o Manuel Carlos de Almeida Neto, que é um advogado. Ele foi secretário-geral do Supremo Tribunal Federal quando Lewandowski presidia a corte e agora ele deve ser secretário executivo do Ministério da Justiça. Esse nome já está posto. Tem também a advogada Ana Maria, ela era chefe de gabinete do Lewandowski lá no STF, agora ela vai ser chefe de gabinete dele também no Ministério da Justiça. E entre os secretários mais importantes, por exemplo, Ricardo Capelli, que é secretário executivo, a expectativa é que ele saia do cargo, né, para dar lugar ao Manuel Carlos. E também tem outros secretários, né? O secretário nacional de Justiça, o Augusto Botelho, ele também deve deixar o cargo e não se sabe ainda quem que vai entrar no lugar dele. Então já tem algumas definições do ministro Lewandowski que estão correndo ali pelo Ministério da Justiça sem que tenha sido dito oficialmente. Então, na verdade, tem esse clima de transição no Ministério da Justiça sem ter para quem transitar, digamos assim. Não existe ainda os secretários definidos para que os secretários antigos possam passar o bastão, Fabiola. Então, assim, isso a gente vai decidir ao longo do tempo. Agora, o interessante é que quando o presidente Lula ele anunciou publicamente o nome de Lewandowski, ele falou que Lewandowski teria total autonomia. Aqui em Brasília a gente fala que ganhou um ministério de porteira fechada, né? Ou seja, ele pode decidir quem ele quiser para ocupar os principais cargos do ministério. Mas na prática, nos bastidores, a gente não está vendo exatamente isso. O presidente Lula tem opinado diretamente sobre cada um dos nomes que Lewandowski está escolhendo. Embora esses nomes ainda não tenham sido divulgados, muitos deles já estão definidos, e o presidente Lula, que tem uma relação de proximidade muito grande com o ministro Lewandowski, ele tem opinado, sim, nessas nomeações, Fabiola. É isso. Eu queria ouvir vocês também, Josias e Thales, a respeito dessa história do Lewandowski. Ele está formando a equipe dele. Faz parte, Josias, é isso, claro. O ministro da Justiça quer ter por perto, né, alguém que ele confie. No entanto, o governo assumiu há um ano, tem algumas coisas aí que estão sendo entregues. O próprio Flávio Dino elogiou bastante, brigou bastante, né, para que justamente algumas pessoas da sua equipe permanecessem para dar sequência a um trabalho iniciado por ele. Qual deve ser aí o ponto de equilíbrio, Josias, entre nova equipe de Lewandowski e a permanência daqueles que já iniciaram um trabalho? Quem deveria ficar e quem deveria sair, Josias? Tudo é estranho nessa dança de cadeiras no Ministério da Justiça, né, Fabiola? É estranho porque incomum. Não é comum que na virada do primeiro para o segundo ano de governo
um presidente da República faça uma mudança tão estratégica. Um ministro que, em tese, era elogiado pelo presidente, que desempenhava um bom trabalho, é trocado por outro que chega cavalgando um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe ao certo o que fará o Lewandowski. Nessas circunstâncias, o ideal seria que o ministro chegasse sem fazer grandes marolas, que chegasse dando continuidade àquilo que vinha sendo feito, se é que o presidente, de fato, considera que o Flávio Dino vinha fazendo um bom trabalho. E essa história de ministro que chega com carta branca, a gente já assistiu muitas vezes no Brasil, né? E isso nunca costuma ser exatamente assim. Agora mesmo, o ministro Ricardo Lewandowski, que está empenhado em acomodar, pelo menos nesses postos mais próximos dele, pessoas que virarão a maçaneta do gabinete do ministro a qualquer hora do dia e tal. Ele quer colocar pessoas com as quais ele tenha absoluta intimidade. Gente que trabalhou com ele já no Supremo, no TSE, mas está sofrendo muitas pressões. Já aceitou uma pressão do próprio Lula e foi compelido a manter no comando da Polícia Federal o delegado Andrei Passos. Não vai trocar. Está sendo pressionado agora também a manter na Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça a pessoa que lá já está, uma advogada, chama Estela Aranha, vinha participando do debate sobre a necessidade de reformular a legislação, reformular ou refazer ou colocar em pé uma legislação sobre a regulação das plataformas digitais, e há no PT e no próprio Palácio do Planalto gente que gostaria que ela fosse mantida nesse cargo. Então, o Lewandowski tem essa difícil tarefa de fazer esta transição no primeiro ano de governo, sem que se saiba o que ele pretende fazer, sobretudo na área que é mais estratégica para o governo, que é a área da segurança pública. Ninguém sabe o que pretende fazer o Lewandowski. Numa primeira declaração, ele disse coisa definitiva: a segurança pública será prioridade absoluta, sem definir muito bem a coisa. Vamos respeitar os limites da Constituição Federal. E o que diz a Constituição? Que segurança pública é a atribuição de estados, não do governo federal. Mas o Flávio Dino vinha subvertendo essa lógica, tentando colocar o governo federal nesse jogo. Não se sabe se o Lewandowski dará ou não sequência a essa linha de ação, Fabiola. Então, ele está tentando chegar, está definindo ainda a equipe, não se sabe o que ele fará em relação à condução do ministério, que é o mais vital, o mais essencial, né? Mas essa história de carta branca, isso não cola não, Fabiola.